Pessoal, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui para falar um pouco sobre aquela obra que é considerada a obra mais misógina de toda a história do pensamento político. O autor dizem que nada se escreveu de forma mais contundente, de forma mais sistemática contra a possibilidade de mulheres participarem da vida política do que essa obra. O primeiro toque de trombeta contra o monstruoso governo de mulheres. Essa palavra monstruoso, ela tem até uma dimensão constitucional que a gente vai entender o porquê depois. Isso não é meramente retórico assim. Uma questão preliminar. Bom, uma questão, se a gente pensar, quem foi John Locke? John Locke, na verdade, era um reformador. John Locke, na verdade, ele é considerado o patriarca do presbiterianismo. Ele vai organizar uma reforma protestante na Escócia, mas também uma revolução política. Por quê? Porque pela primeira vez se consegue a destituição, dentro de um contexto de uma filosofia política calvinista, da máxima autoridade de uma nação. E no caso era a regente, Maria de Guise, e ele vai conseguir, através desse processo revolucionário, destituí-la do poder. Esses autores calvinistas, para ficar um pouco mais concreta essa noção, por que eles escrevem clássicos da filosofia política? Porque a questão da vida civil e o direito de resistência é uma necessidade para a afirmação dos protestantes devido a um contexto no século XVI de guerras de religião e um contexto de perseguição. Então, fatalmente, eles não podiam apenas escrever sobre teologia, mas também sobre política. Se a gente costuma geralmente achar que o pensamento filosófico, o pensamento político é muito abstrato, todas as revoluções chamadas de calvinistas, por exemplo, a Revolução dos Países Baixos, que destitui Filipe II no 16, e um processo que também avança no 17. Se pensarmos também no processo revolucionário da Inglaterra e depois na Revolução Norte-Americana, todas vão se remeter a John Locke e esses autores calvinistas de séculos anteriores. Eram também teólogos, mas também pensavam na política. Então, pretende-se abordar a questão da participação política das mulheres e a construção histórica de preconceitos quanto à temática a partir do clássico pensamento político, o primeiro toque de trombeta contra o monstruoso governo de mulheres, escrito por John Locke e publicado em Genebra no ano de 1558. O tratado político considerado por muitos estudiosos o mais misógino escrito de toda a história da filosofia política. Ou seja, não se escreveu nada contra mais contundente, mais bem acabado contra as mulheres do que esse tratado. Expor os argumentos misóginos ou talvez catalisadores das concepções da sociedade no século XVI e também anteriores, porque no conjunto probatório de suas teses políticas ele vai se recorrer também a textos desde a antiguidade tentando provar e mostrar a total incapacidade, a total inabilidade e como é inapropriado qualquer mulher pensar exercer qualquer uma das magistraturas de uma determinada comunidade política e em especial serem rainhas, que é a máxima magistratura daquele período. Só entendendo um pouco, em filosofia política, a expressão magistratura. Isso é importante para todo aquele que for ler sobre filosofia política. A palavra magistratura ela tinha um sentido muito mais amplo do que nós a usamos hoje. Magistrado, até pouco recentemente na história da filosofia política, ela queria designar em especial cargos executivos. Então os reis, os imperadores eram os supremos magistrados. Não é apenas a função judicial tal qual a gente reconhece hoje em dia. Uma outra questão também, a gente ainda usa, por exemplo, o perfil constitucional do Ministério Público na atualidade. É mais consagrado como perfil autônomo e não associado a nenhum dos poderes. Mas, antigamente, já se pensou ele alocado no próprio Poder Executivo. Ele era propriamente chamado até um longa manus do rei. Tem essa figura. E na França ainda se utiliza magistrat du parquet, que seria o magistrado de assoalho. Então, essa expressão ainda, em alguns sistemas parlamentaristas, por exemplo, alguns ainda falam sobre o presidente da República como supremo magistrado daquela República. Só para vocês terem uma noção que se associa a uma função executiva do Estado em regra. A tese do tratado é que é uma repugnância, essa que é a palavra que ele usa, do exercício do poder político por mulheres, uma vez que a natureza, mulheres seriam instáveis. Essa noção de mulheres seriam naturalmente inapropriadas ao poder político devido a uma instabilidade natural delas.
Aqui ele dialoga, não de uma forma explícita, mas uma ideia de Cícero, em especial, que Cícero vai estar nas discussões tusculanas, que a perturbação e a falta de uma estabilidade é típica do tirano. E essa instabilidade, aí se os homens podem ser acometidos dessa instabilidade, mulheres não. Mulheres já fatalmente são naturalmente instáveis. Daí porque elas não poderiam fazer nenhum exercício da vida política. A filosofia, sobretudo ele vai citar Aristóteles. Aristóteles em A Política, e ele vai trazer essa noção de como é inapropriado as mulheres governarem. Não propriamente, ele mostra uma questão de mulheres que têm uma ascendência sobre seus maridos que governam, como ele reconhece no momento na Lacedemônia, que seria a Esparta, né? Em determinado momento, ele reconhece que isso traz toda uma fraqueza e uma instabilidade aos reinos. E o direito? O direito, ele proíbe as mulheres de ocuparem quaisquer dos cargos públicos ou magistraturas. E aqui ele lança um problema de natureza lógica. Se as mulheres são proibidas de ocupar até a mais baixa das magistraturas, como que os homens concebem que mulheres sejam rainhas? Como se concede que mulheres exerçam a máxima função de uma comunidade? A palavra Estado é anacrônica. Na verdade, seria mais apropriado pensar no século XVI a palavra comunidade política. É uma palavra, porque a palavra Estado vai surgir posteriormente, é uma construção histórica que nesse período é um tanto quanto estranha. Nessas 4 perguntas, ele pergunta. Uma primeira questão é: se o filho de um rei, após a morte de seu pai, ainda que sendo incapaz, em função da tenridade de governar um reino, deve, todavia, por direito de herança, ser reconhecido como legítimo magistrado e, como tal, ser obedecido conforme o direito divino dos reis. Essa questão em função da herança é porque, devido à incapacidade, por exemplo, do rei Eduardo VI, ocorre o fenômeno da regência. Ele sempre tinha uma certa dúvida sobre se isso era legítimo ou não. E a questão da herança é um problema que também ele vai pensar na questão sobre as mulheres, porque na França a lei sálica excluía já a priori o direito das mulheres serem rainhas. Na Inglaterra e na Escócia, preferencialmente os homens, mas mulheres poderiam herdar os reinos. Então, essa questão é uma questão que também envolve essa questão de gênero, porque ele vai pensar o seguinte, ele vai falar que reinos não poderiam ser tratados como uma questão privada, então um testamento que fosse, designasse uma mulher como rainha, ele por si ele é válido porque uma questão seria a questão da propriedade privada e outra questão seria dos cargos públicos. Depois ele pergunta, se uma mulher pode presidir e governar um reino por direito divino, então transferir o direito de soberania a seu marido. Essa é uma questão central. Por quê? Filipe II, os Habsburgos, para manter sua hegemonia na Europa, eles tinham uma estratégia dos casamentos. Casamentos, lembrando que nesse período ele não tem nada de privado. Casamentos entre reis do século XVI é tão somente uma aliança política. É um assunto de Estado. Casamentos entre reis é negociado por embaixadores, cláusula por cláusula. O quanto a questão dos impostos, a questão, os herdeiros, pode poder suceder uma tal coroa, outra coroa, enfim, afeto ou qualquer outra coisa, isso é completamente desprezado nesses casamentos do século XVI. Terceira, se a devida obediência ao magistrado, que obriga a idolatria e condena a verdadeira religião. E se aquelas autoridades que ainda são de ocupação militar nas cidades e fortalezas, elas são permitidas repelir essa hiperviolência deles mesmos e de seus próximos. Aqui ele está desenvolvendo o que chama de uma teoria das magistraturas inferiores. O que é a teoria das magistraturas inferiores? Essa noção que nós temos hoje de levar governantes a tribunais, ou mesmo pensar em parlamentos, controlar governantes, é uma longa discussão que os protestantes vão fazer, sobretudo por identificar numa nobreza já convertida certos direitos de, pela via mutatis mutandis, por uma via judicial ou por uma via parlamentar, controlar os reis. Essa que é uma discussão que, na verdade, é propriamente o meu objeto de doutorado, a questão das mulheres vem no bojo disso daí, né? De que lado devem estar as pessoas tementes a Deus, tementes atreladas a Deus, no caso de uma nobreza religiosa resistir a um soberano idólatra. Em última análise, o que ele pensa é o seguinte: São Paulo, na carta aos Romanos, só para explicar, ele pensava toda autoridade, todas as autoridades no plural, elas vêm de Deus.
Então, quando se resiste a uma autoridade, você resiste propriamente a Deus e garante sua punição. Pela teoria das magistraturas inferiores, seria a seguinte noção: se o Supremo Magistrado, o rei, o imperador, no caso do Império Sacro Romano Germânico, rei dos luteranos, façam algo contrário às leis naturais, às leis políticas, às leis, digamos, entre aspas, é que em português a palavra profana tem um sentido muito negativo, mas o sentido secular é muito anacrônico. Então teria que vir uma palavra de secular e profano. Mas enfim, as leis profanas, eu como particular não posso, mas aqueles que possuem, também são autoridades públicas, elas também recebem do próprio Deus essa autoridade de resistirem ao hierarquicamente superior, inclusive ao Supremo Magistrado de uma determinada comunidade política. Bom, a resposta por escrito obtida de Bullinger por Calvino, é uma carta endereçada ao último em 26 de março de 54, sobre a questão colocada por um escocês. E ele vai responder diretamente Bullinger para João Calvino sobre essa questão. Na questão da ginecocracia, Bullinger inicia a resposta dizendo que, pela lei de Deus, fica ordenado que as mulheres obedeçam e não governem. O que é claro, tanto pelo Velho e o Novo Testamento. Tanto o Velho e o Novo Testamento exigem das mulheres essa submissão. Mas, se o advento de uma mulher governante ocorrer nos termos legais de hereditariedade peculiares de uma comunidade política, e considerando o fato do Evangelho parece não ter abrogado os direitos de hereditariedade e as leis políticas dos reinos, isso seria algo tolerável. Aqui ele também dialoga muito com essa questão. Não só as autoridades, mas a própria lei, o cristão tem o dever de cumprir a lei. Se ocorre numa determinada nação essa possibilidade de mulheres assumirem o poder, ela deve ser obedecida. Knox, ele vai recuperar a afirmação de Aristóteles, no Clássico da Política, no livro 2, que qual diferença pode ser colocada a dizer quando as mulheres assumem alguma autoridade ou os maridos que obedecem ao império de suas esposas serem apontados magistrados injustiça, confusão e desordem. É um momento que ele percebe que na Lacedemônia as mulheres tinham uma certa ascendência moral sobre seus homens. E os próprios homens começam a cometer vários erros, vários desgovernos em Esparta devido a isso. Ele fala, se isso já foi diagnosticado como mal por Aristóteles, e quando as mulheres vão assumir o poder por si, é muito pior. E ele ainda lembraria que se na Lacedemônia era censurado por Aristóteles o fato de magistrados muito agradarem e obedecerem suas esposas, o que teria dito esse autor, Aristóteles, eu logo a vocês, ele faz essa pergunta, sobre o reino ou nação onde uma mulher sentada, coroada, entre o meio dos homens. Na certa, lhe causaria o maior dos escândalos. Se ele já censurou algo menor, ele vai muito maior. E essa noção de que o reino só existe, o rei e o parlamento, é quando todo o corpo político está reunido. Então, quando Elizabeth, Maria de Lúcia, se sentava no parlamento e todos os demais representantes, se formava assim a integralidade do corpo político ou da nação. Só que nesse caso ele vê ela como uma monstruosidade, porque o corpo político está deformado. Não existe cabeça verdadeira. É algo acéfalo, é algo... E é plástico, ele vai desenvolver uma expressão plástica e é uma questão funcional, uma questão, plasticamente é uma deformidade. Agora, umas conclusões, e depois a Ganza vai explicar isso muito melhor, a expressão contemporânea, teorias misóginas calcadas na experiência privada, a questão do casamento, a questão, o temperamento das mulheres, todas as questões vão afetar o poder público. A negação de uma economia do exercício do poder político por parte das mulheres por determinados religiosos, naturais e sociais, e a reabilitação da legitimidade, mas ainda se faz de forma excepcional. Mulheres vão ser tuteladas pelo parlamento, foram os corações efeminados do homem, ou seja, o homem não teve o devido protagonismo, e nesse vazio de poder as mulheres ocuparam, e Deus assim abençoou, mas nunca a mulher vai ter uma autonomia para se pensar propriamente o seu poder. E eu quero o endereço disso, porque eu acho que muitas dessas questões, a questão da vida privada, uma afirmação categórica de determinismos, ainda volta e meia a gente encontra no discurso político, ainda volta e meia a gente encontra, ainda muitas vezes, esse acesso pleno do exercício político por parte das mulheres. É isso aí, pessoal. Gente, boa tarde. Como a colega aqui da escola já apresentou, eu sou Marina Ganzaroli, você pode me chamar de Ganza, que sempre foi meu apelido, totalmente por causa do meu sobrenome.
Como também ela disse, eu sou advogada, sou assessora aqui no Tribunal de Contas, do conselheiro presidente da escola, inclusive, o João Antônio, e faço o mestrado, eu vou defender mês que vem, e se tudo der certo, ano que vem eu estou no doutorado, no Direito da USP também, onde eu fiz graduação, estudando precisamente processo legislativo e gênero. Não sei se eu vou manter isso no doutorado, mas com certeza alguma coisa ainda relativa a direito e gênero, na área de sociologia jurídica, né? E sou pesquisadora do NDD também, no Núcleo de Direito e Democracia, do SEBRAP, que foi onde eu comecei a ter contato com pesquisa acadêmica sobre gênero e direito. Mas essa é a apresentação que ela deu, que é a apresentação acadêmica. Muito mais do que isso, durante toda a minha graduação, eu prestei assistência jurídica gratuita a mulheres vítimas de violência e fui uma das fundadoras do Coletivo Feminista do Direito da USP, o Coletivo Feminista Dandara, e que hoje, na época, foi o primeiro do tipo na USP, mas hoje, essa semana agora passada, abriram um coletivo feminista na Poli, na engenharia da Poli. Então, para vocês verem como lá de 2007 até 2016, o movimento de mulheres tem crescido e tem se organizado. Então, esse tema do Silvio, né, 1553. 58, né? A gente está em 2016, são 5 séculos aí, né? Então, lógico que eu não pretendo aqui cobrir 5 séculos, né, de história para a gente fugir e entender aonde que a gente está nesse debate que o Silvão introduziu aqui. Mas é super atual o trabalho do Knox, apesar de ser do século XVI, porque é exatamente sobre esses estereótipos que continuam sendo atribuídos papéis de gênero às mulheres e aos homens. Então, na verdade, o trabalho, apesar de ser do século XVI, tem muito de atual. E para fazer a intersecção, né, com a atualidade, trazer esse tema para o presente, não tem como a gente falar de participação política das mulheres sem olhar para o nosso próprio Congresso Nacional. A gente tem uma chefe do Executivo mulher, independentemente da opinião sobre ela, ela é uma mulher, foi a primeira na história do Brasil. Temos outras chefes de executivo no mundo, como a Angela Merkel, por exemplo, a Hillary agora pode vir a se tornar talvez a primeira nos Estados Unidos, né? Mas hoje a gente vai olhar um pouquinho mais para o Congresso. O Brasil, gente, infelizmente, a gente está numa situação, né, de desigualdade entre homens e mulheres ainda muito grave. Para vocês terem uma ideia, no ranking mundial de igualdade de gênero, o Brasil está colocado na posição 154, não sei como dizer isso, na posição 154 de 185, ou seja, é quase um dos últimos. Nós somos o pior desempenho nesse ranking da América Latina, ficando atrás, inclusive, de países como Sudão do Sul, Afeganistão e Arábia Saudita, que são países que a gente sabe que têm violências graves contra as mulheres, inclusive ainda agressões, né, mutilações, no caso do Sudão do Sul, né, aquelas mutilações horríveis de genitália feminina. Então, estamos atrás do Sudão do Sul. Esse é um índice que ele é feito a partir de vários indicadores, né? Então, representação no Congresso Nacional, representação nas instituições públicas, violência de gênero, agressões, denúncias, diferença salarial, são vários indicadores que são contabilizados, né, IDH, né, por região, inserção no mercado de trabalho, escolaridade. Então a gente ainda está numa posição muito ruim, né, numa posição bem grave. Então vamos olhar um pouquinho para o nosso Congresso, né, as mulheres do Congresso, no Senado, de 81 senadores, a gente tem 81 cadeiras, né, a gente tem 14 senadoras. Isso dá cerca de 16% dos membros do nosso Senado. Quando a gente olha para a Câmara dos Deputados, a situação é um pouco pior. A gente tem 513 cadeiras, sendo 45 deputadas. Um número maior de cadeiras, obviamente aí a porcentagem, a proporção
cai apenas 8,6% de mulheres na nossa Câmara dos Deputados. Por que tem tanto a ver a gente falar sobre papéis de gênero e sobre quanto o machismo é estruturante na nossa sociedade, para entender essa subrepresentação das mulheres no Congresso? Não só a questão da legislação, não só o fato de que elas não têm o financiamento adequado, o número de doações adequadas, mas também, né, a opressão que as mulheres sofrem no Congresso Nacional para serem silenciadas. E aí eu vou dar três exemplos que aconteceram entre 2014 e 2015. O primeiro deles é uma fala do atual presidente da Câmara, ou seja, ele é o presidente da casa, ele que faz, obviamente, todos os encaminhamentos como mesa, e em não dado momento ele fala, então, que só vamos discutir aborto na Câmara se passarem por cima do meu cadáver. Qual que é o problema dessa frase? Ele está dizendo basicamente que para discutir uma questão de política pública relativa e que afeta diretamente a vida das mulheres, e aí poderia ser qualquer outra ampliação de direitos, não necessariamente desse tema, mas enfim, de qualquer outro relacionado que afete diretamente a vida das mulheres, ele está dizendo que ele, como presidente, como homem, tem que aprovar esse debate. Então, as mulheres que lá estão, aquelas 45 ou as 14, no caso as 45 deputadas, não têm voz. Ele precisa aprovar. Se as 45 deputadas quisessem falar sobre esse tema, ele disse nem por cima do meu cadáver. Ou seja, é o mesmo que dizer, vocês não têm voz. Vocês não podem discutir o que vocês quiserem discutir, ainda que seja sobre uma legislação que diz respeito só às mulheres. Então, mostrando exatamente essa questão do silenciamento da voz das mulheres, das poucas mulheres que estão no Congresso. Isso a partir de um silenciamento de um próprio parlamentar, um colega de trabalho. Mas o silenciamento, às vezes, também vem da própria sociedade civil. Como eu disse, o Congresso não está apartado do mundo. Ele está nesse mundo onde o machismo é estruturante. E aí, o nosso segundo exemplo. Na outra casa, no Senado, que é uma casa em que a gente acha que a gente tende a achar que tem um pouco mais, né, de decoro, um pouco mais, um nível um pouquinho mais alto, mais ou menos, veremos aí, Então a Vanessa Graziotin, ela, numa discussão em dezembro de 2014 sobre as metas e o superávit, a galeria da Câmara, as pessoas que estavam na galeria começaram a gritar, porque discordavam, obviamente, do posicionamento político dela, do que ela devia estar falando lá, no momento, mas muito mais, porque ela é uma mulher no espaço público, no espaço masculino, entoaram gritos de vagabunda, Então, novamente, como que você desqualifica uma mulher? Histérica, as questões relativas à sexualidade, ninguém questiona a sexualidade do homem público, Aliás, é muito interessante pra gente ver essa desigualdade, a própria palavra. Se você pegar no dicionário, homem público é sinônimo de político, grande líder, mulher pública é sinônimo de prostituta, vagabunda, e por aí vai. É importante lembrar que elas não só não são respeitadas, no espaço institucional onde se exerce a democracia, como também, como a gente viu, são agredidas. E aí, quando a gente fala nisso, o que a gente pode fazer? E aí, como a gente resolve esse problema da representação das mulheres na política nacional? Uma das coisas que a gente já falou um pouquinho, que é uma educação, buscar a consolidação de uma educação não sexista, pensando lá naquelas 48 frases que as mulheres e os homens ouvem ao longo da vida que a gente acabou de ver, é buscar exatamente incentivar, ou pelo menos não oprimir a vida pública das mulheres e também não oprimir os homens, a serem humanos mais sensíveis, E uma outra iniciativa muito interessante, que é americana, é essa campanha Not the Cost. O que quer dizer isso? Não o custo, não é o custo, E o que elas querem dizer com essa campanha lá nos Estados Unidos? Que basicamente essa violência
essas agressões, essa falta de respeito que essas mulheres parlamentares enfrentam no Congresso não deve ser o custo da participação política das mulheres. Por que as mulheres não vão buscar essa vida pública, esse espaço na política? Você, sabendo que vai enfrentar essa situação, imagina você no exercício da sua profissão, ali com um médico com um bisturi, uma médica com um bisturi, alguém arranca um bisturi na sua mão, arrancar o microfone de uma colega parlamentar, dizer que ela merece um crime do qual as mulheres jamais se recuperam, que provoca um dano ao foro íntimo, psicológico, moral, como um estupro, uma violência gravíssima, uma violência perturbadora, Então você dizer isso no espaço profissional, então esse custo, vendo essa violência, as mulheres não querem participar da política. Por que eu vou passar por isso? Por que eu vou sofrer isso tudo? A agressão, o desrespeito, não pode ser o custo da participação política das mulheres. A campanha, na verdade, busca assegurar que todas as mulheres sejam politicamente ativas, assim como estão representadas na população, tenham também representação nos espaços políticos mais variados.